Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Paloma Lopes, eu sou economista e esse é o canal Descomplicando Economia e Finanças. Todo domingo eu tô aqui para te salvar. Paloma, como assim me salvar? Cara, eu vou tentar sempre trazer de uma forma descomplicada algum assunto que tá rolando na economia na semana. Mas dessa vez, mantendo, óbvio, nossa forma descontraída e descomplicada, o que eu quero que você faça? Você já conhece o Paloma Verso? O Paloma Verso é o universo da Paloma, ou seja, o meu universo. E a minha ideia é expandir esse universo para todo esse Brasil varonil. Então, se inscreve nesse canal, deixa seu like maroto, que esse Paloma Verso vai bombar! E aí você deve estar pensando, ué, Paloma, tá bom. Tá, você já fez seu jabá, tá tudo bem, biriri, parará. Sobre o que a gente vai falar hoje? Dominação mundial. Pink cérebro. Não, zoeira, calma. O que eu tô fazendo de novo que eu acho que a galera curtia e resolvi fazer de novo? Dá vontade. Ontem eu fiz uma enquete no meu Instagram, pra quem não sabe, dá uma seguida lá. E eu perguntei qual o tema que a galera queria e quem venceu foi reforma tributária. E eu recebi alguns directs falando assim, me explica como ela vai afetar a minha vida. Então, é o vídeo sobre isso. Roda a vinheta! E, como sempre, temos a participação dela, Master Blaster Ultra Power Caneca! Tudo Star Wars, but, meu marido Vader! Yay! Ele é lindo, gente! Ah, eu quero toda essa coleção, tá? Então eu vou retomar aquele bom e velho slogan. Queremos mais canecas. Hashtag quero mais canecas. Então assim, será que se eu disser para vocês quais eu tô afim, do tipo, completar a coleção dessa, por exemplo? O que você acha? Você quer a minha ajuda? Para te dizer qual caneca que você vai me dar de presente? Deixa aqui no comentário, fala, Paloma, eu tô pensando em te dar uma caneca assim, assim, assim. Aí eu vou dizer, eu vou querer. E aí, meus amores, sem mais enrolações, chegou aquele momento da gente abordar a reforma tributária pós 7 de setembro. Depois do 7 de setembro, que tava todo mundo golpe, não golpe, ai meu Deus, o que vai acontecer? Todo mundo surtado. Agora, o foco tá no quê? Vamos de reforma tributária e vamos arrumar uma solução para pagar os precatórios. Coisa pouca, sabe? 89,1 bilhões de reais pro próximo ano. 10 real pra nós, né? Tá barato. No caso da reforma tributária, eles vão ter que fazer um tete-a-tete com os senadores, porque já foi aprovado na Câmara. E aí a gente fica pensando, ok, foi aprovada na Câmara, e o que pode acontecer? Eles podem chegar no Senado e fazer, agora pare! Pegue no bumbum. Ah, louca, não, eles não vão fazer isso, mas eles podem brecar, né? Então, eles estão aqui lá no Senado para ver se o negócio não impacta e tal. Em relação aos precatórios, a gente tem uma coisa da dificuldade, sabe? Porque estão na dúvida, vamos fazer uma PEC? Não. Vamos fazer um acordo com o STF? O que a gente pode fazer? Usa o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, faz uma mediação. Como é que a gente vai encontrar essa fórmula mágica para pagar sem ter dinheiro? Eu acho, né, que vai dar M. Mas quem sou eu na fila do pão para dizer que eles vão dar calote? Né? Já teve comentário aqui de uma amiga minha advogada dizendo que não é calote. Parcelamento não é calote. Mas para mim, se eu estou esperando aquele dinheiro há muito tempo, para mim é calote. A gente sabe que a Câmara... Então vamos ao vídeo de hoje mesmo, aquela coisa... A Câmara, ela aprovou a lei, né, que traz as regras do imposto de renda. Então, assim, foi um negócio meio bagulho louco, porque o Arthur Lira precisou dar uns... Vamos lá, oposição, chega aí, porque senão não ia ter core e tal, então... Foi um pouco complexo. Mas o Arthur Lira, com aquele jeitinho dele,
chegou lá e falou, vambora, e o povo aceitou. Eu dividi em 3 etapas. Se você não ficar até o final deste vídeo, você não vai entender tudo que está afetando a sua vida. Então, eu, se fosse você, ficava até o final, tá bom? Então, etapa 1. Para pessoas físicas, o que está em jogo? Primeira coisa, eles chamaram de isenção para baixa renda. Eu achei horrível. Por quê? O que eles querem dizer com isso? Fica isento quem ganha até R$ 2.500. Essa é a proposta do governo, que é um pouquinho diferente dos R$ 1.903,98 por mês, que era o que constava atualmente. Esse texto foi aprovado na Câmara, então ele segue desse jeitinho para o Senado. Qual que é o pepino? O reajuste deu mais ou menos 31%, mas, considerando a inflação, esse valor ainda tá ruim. Então, assim, o pessoal falando, é um ganho, R$ 2.500, A defasagem continua, meus amores, tá? Então, é uma das coisas aí que os senadores podem falar assim, concordo não. O segundo item é a tabela do imposto de renda, que está desatualizada desde 2015. Então, assim, além dessa mudança de 31% para a galera da faixa de isenção, passa a pagar os 27,5%, que é o valor mais alto a ser pago pelo contribuinte, a galera que ganha acima de R$ 5.300,01. E aí vocês vão dizer assim, Paloma, tá justo? E, de novo, tá desatualizado e ema, cada um com seus problemas. Mas é assim que vai seguir para o Senado. É mais uma coisa que os senadores podem ou não mexer. Agora vamos ao que tá dando um bafafá. Desconto simplificado. Na declaração a gente tem 2 tipos, declaração completa e declaração simplificada. Então assim, na declaração anual de ajuste de imposto de renda, atualmente os contribuintes eles podem pedir o desconto simplificado no valor de 20%. Eles vão falar assim, a proposta do governo faz o seguinte, só quem ganha até R$ 40 mil por ano, mais ou menos R$ 3 mil por mês, é que passa a ter direito a esse desconto simplificado. Todo o restante passa a declarar na completa. O que acontece? Na Câmara, o que ficou decidido, o destaque que foi dado, é que não é para ter limite de renda para o desconto, mas ele estabelece um desconto máximo de R$ 10.563,60. Hoje, para vocês terem uma ideia, esse limite é de R$ 16.754,34. Que é danada agradável, tá aí o porquê do fight. Tipo, nem o governo levou e o que foi pro Senado não tá muito bom, não. Vamos ao segundo motivo de fight, dividendos. Dividendo lá, você compra a sua ação, você não é aquele cara que faz day trade, mas você está interessado sempre em ganhar um dividendo. Atualmente, paga-se nada de imposto de renda sobre os dividendos. A ideia do governo era tributar 20% na fonte, com isenção de R$ 20 mil por mês, desde que a pessoa física receba de uma micro ou pequena empresa. Aí assim, o que ficou aprovado e foi para o Senado? Isenta totalmente os dividendos de pessoas que recebem de micro e pequenas empresas optantes pelo simples e pelo lucro resumido. Eles ainda assim expandiram a isenção em outros casos, que, por exemplo, como as empresas elas distribuem dividendo dentro de um grupo econômico, para coligadas e, além disso, flexibilização para fundos, é aquela coisa assim, esses fundos de investimento, não podem ser prejudicados, deu-se um imbróglio.
Na votação de destaques, a alíquota caiu de 20% para 15%, então o governo não levou essa. E para vocês terem uma ideia, o economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, eu não sei se fala Bernard ou Bernard Api, ele fala o seguinte: o texto base da Câmara, né, tem 2 pontos positivos, mas o lado que predomina é o lado negro. Ele falou o seguinte, abre aspas, o que mais me incomoda é a manutenção de isenção de distribuição por lucro presumido. Para quem tem faturamento de até 4,8 milhões por ano, fecha aspas. O que ele disse foi o seguinte, que parte disso, na verdade, vai para a própria remuneração dos sócios, que já pagam um pouco imposto. Sabe aquela coisa assim? Tipo, eles faziam em dividendo para poder não ter que pagar imposto de renda para pessoa física. Era aqueles desvios que são permitidos. Ele ressaltou ainda que o projeto tem uma grande distorção em termos de pessoas jurídicas que vão ter redução de alíquota e aí a isenção da tributação de dividendos podia dar uma compensada. A Fiesp também tá bolada, mas gente, a Fiesp tá bolada até pleonasmo, né? Porque ela vive bolada, porque ela acha que empresa média também, né, do lucro presumido, podia entrar nessa bagaça. Então, assim, vai rolar aquelas conversas muito fortes por agora com a galera do Senado para poder tentar discutir se chegar num acordo em termos desses dividendos. O Guedes não abre mão, porque ele precisa elevar a receita. E, ao mesmo tempo, o empresariado tá lá no Senado e tal. E vamos lembrar que, né, quem banca a campanha, né, dos senadores é empresário. Então, vai ter esse fight ainda, que não vai ser fácil de solucionar. Porque agradar não vai agradar todo mundo. Isso é fato. E aí, o que também a gente tem que pensar em relação a isso? A gente já tem um mercado financeiro com pouca participação. Muita gente morre de medo de investir dinheiro em ação, em renda variável. E aí, só fazia isso porque recebia o dividendo e deixava lá no longo prazo e estava tudo bem. Esses caras agora vão correr para a renda fixa porque eles vão começar a ser tributados e era a grande vantagem, digamos assim. Então, assim, o que a gente está vendo é que quem vai pagar essa conta é pequeno e médio acionista. O restante todo não está grande preocupado, não. Então, isso é o que vai afetar pessoas físicas. A própria tabela, a situação dos dividendos, né? Não sabemos o que acontecerá. Agora vamos à parte 2. O que acontece com as empresas? Atualmente elas pagam um IRPF de 15% e um adicional de 10% se o lucro exceder 20 mil. A proposta do governo foi fazer um corte da alíquota base de 15% em 5 pontos percentuais, sendo 12,5% para 2022 e 10% em 2023. Então faz um corte de 2,5% e depois outro de 2,5%. O que foi aprovado pela Câmara? Um corte da alíquota de 15% em 7 pontos percentuais, indo para 8%. Ponto. Mas, adicionalmente, cortando a contribuição sobre o lucro líquido em até 1 ponto percentual, para ver, né, se dá aquela ajudada e tal. Mas a ideia vai depender de revogação de benefícios fiscais. Não é um negócio tão fácil assim. Quando o governo propôs isso, a frase que eles disseram, né, de cortar essa alíquota para a pessoa jurídica foi a seguinte, abre aspas. A ideia principal é reduzir a tributação das empresas para aumentar a competitividade e geração de postos de trabalho. Com a redução da alíquota, o Brasil
vai se aproximar da média da tributação dos países que compõem a OCDE. Essa frase, fecha aspas, essa frase foi dita na época pelo subsecretário de Tributação e Contencioso, que é o Sandro Serpa. Meus amores, precisava cortar? Precisava. Mas assim, né, tá meio confuso isso. Tá bem confuso. Sabe, a parte do imposto de renda para pessoa jurídica tá um negócio meio nebuloso ainda. Eu acho que vai ter uns fights bem bons assim nos ouvidos dos senadores, né? Na parte 3 eu vou falar sobre investimentos. Vamos falar sobre o famoso juros sobre capital próprio. O que acontece? Atualmente, as empresas elas podem distribuir lucros aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio. E aí, ele pode ser computado pelas empresas como uma despesa. O que acontece quando ela faz isso? Ajuda a bater imposto. E aí, a proposta do governo é falar assim, acabou, não pode mais deduzir juros de capital próprio na base do imposto de renda e da contribuição sobre lucro líquido. Até aí, a gente achava que não ia dar um fight muito grande. Mas a Câmara, o que ela fez no texto? Ela acabou de vez com essa possibilidade de dedução, como acabou com a existência do juros sobre capital próprio. Não existe mais esse negócio, não. Acabou. Então, ainda precisaremos ouvir cenas dos próximos capítulos. Os fundos imobiliários. Meus amores, eu sou apaixonada por fundo imobiliário. Porque hoje em dia a gente tem a isenção de rendimentos que são distribuídos para pessoas físicas. No caso de fundos imobiliários com cotas negociadas na Bolsa a partir de 22. A proposta do governo foi o seguinte, vamos parar com esse negócio aí, bora cobrar, acabou a isenção, bora cobrar 15%. E aí eu sou a pessoa que fiquei triste, porque eu curto fundo imobiliário. E nessa a Câmara falou, não, bora manter a isenção que existe hoje, hein? Então o texto que foi aprovado e que está indo para o Senado não concorda com o que foi proposto. Viraram e falaram, vai continuar a isenção sim, problema é de vocês. Agora, o tal do Come Cotas. O Come Cotas, eles estão falando o seguinte, Come Cotas de fundo aberto, fundo fechado. Atualmente, os fundos abertos pagam o Come Cotas, ou seja, o imposto 2 vezes por ano, em maio e novembro. Os fundos fechados não têm essa obrigação. E eles acabam só pagando na hora do resgate. Qual foi a proposta da equipe Guedes junto com o relator? Os fundos fechados passariam a pagar o imposto de renda anualmente. Acabou a Come Cotas, vai pagar anualmente. E aí, na Câmara, o que aconteceu? Beleza, pode ser assim, a gente aceita. Então, acabou essa distinção do que acontece com fundo aberto e fundo fechado. Meus amores, tá difícil para os senadores. Vamos entender aqui, fazer um resumão do que a gente falou até agora. A gente está tendo pessoa física, pessoa jurídica e investidores de uma forma generalizada sendo afetados por essa reforma tributária que, honestamente, vamos chamar de reforma do imposto de renda, que é mais, né? Faz mais sentido. Tem um monte de coisa que a gente está vendo que está tendo redução de receita para o governo, né? Que eles não fizeram as contas de casa. Sabe aquela coisa assim? Vou cortar, mas eu não vi o impacto disso. Então tem coisa que eles mesmos vão ter que falar para os senadores para não passar.
Você já imaginou você mandar uma reforma que tem uma série de problemas, a Câmara acelera a bagaça, porque foi acelerado sim, né? A gente sabe que tinha outras pautas tão importantes quanto, mas deu uma acelerada sim. E aí agora vai chegar no Senado e vai ter galera técnica tentando auxiliar para fazer com que isso não fique essa colcha de retalhos esquisita. Vai ter a equipe do governo falando, olha, aqui eu fiz merda, arrumo o que eu fiz. E vão ter os senadores querendo agradar todo mundo e não conseguindo. Então assim, a reforma, a meu ver, ainda vai ter muito pano para manga. Não vai ser decidida no round só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou medianamente curtinho. Para quem não assistiu a live de quinta-feira, ela está disponível na playlist de lives. Assistam, foi muito, muito esclarecedora. Eu vi que eu não estou sozinha. Não concordo com algumas coisas lá que o Cris falou, porque eu acho que o moço da bicicletinha é pior do que o Campos Neto. Mas eu tive que falar rapidinho por causa do tempo, mas eu super recomendo que você assista. Eu queria muito que vocês comentassem aqui de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Se vocês foram um dos que pediram a reforma tributária e eu gravei o vídeo que você queria. Sabe, eu queria ter uma chuva de comentários para poder chegar e fazer aquele post dizendo assim: olha quantos comentários! Ai meu Deus, eu não sei lidar com isso! Eu vou ficar mega emocionada. Se tiver mais de 5, eu vou ficar muito emocionada. Não se esqueça do like maroto, porque afinal de contas, precisamos ampliar o Palomaverso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, segue o roteirinho aqui, ó. Não esquece de ativar o sininho para você saber quando tem coisa nova, quando não tem. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais para você poder participar das enquetes, né? Porque aqui ainda não tá liberado para eu poder fazer umas enquetes muito top no YouTube. Mas estamos aumentando o número de seguidores, estamos aumentando o Palomaverso e em breve a gente vai bombar isso aqui, meus amores. Então, um beijo, tchau!